E o livro da vez é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, né? Um dos precursores da ficção científica. Então, em breve, a gente conversa sobre ele aqui no Livros e E-Books. Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam todos muito bem-vindos ao Livros e E-Books. E hoje eu estou aqui num cenário diferente, né, do lado de fora de casa, com a minha água, porque realmente não tem como fazer vídeo dentro de casa, né, porque está muito calor. Então vocês me desculpem aí se tiver algum problema com som, né, às vezes o vento ou algum carro passando na rua, mas realmente dentro de casa está impraticável. E esse é mais um vídeo do projeto Livro Presente, aquele projeto onde eu trago os livros que eu ganhei de presente para que não fiquem muito tempo parados na estante. E os livros são escolhidos de forma aleatória, né? No final de cada vídeo eu faço o sorteio do próximo livro que será lido. Todos os livros anteriores desse projeto já têm vídeo exclusivo aqui no canal. Todos os links estarão lá na caixa de descrição do vídeo, juntamente com as minhas outras redes sociais, com a minha lista de desejados e também para compra deste livro na Amazon, né, o que gera uma pequena comissão, que no meu caso é repassada integralmente para uma instituição de assistência social. Então, adquirindo seus livros ou qualquer outro produto através desses links, você não paga nada além, mas auxilia uma pessoa em situação de necessidade, tá certo? E as viagens no tempo sempre foram um tema de bastante apelo popular, né, em qualquer mídia, e na literatura não seria diferente. E A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, é um dos pioneiros no tema. E o que não faltam são edições de A Máquina do Tempo, né? Só no site da Amazon eu contei pelo menos umas 10 edições diferentes. Além disso, o texto está em domínio público, é encontrado facilmente na internet, então não tem desculpa para não conhecer essa obra. Essa edição é da editora Pandorga, veio aqui nesse box com outros 2 livros do H.G. Wells, né? Eu acho essas edições muito legais, né? Com essa arte aqui parecendo HQ retrô, né? Combina muito bem com os temas de cada livro. E esse box foi um presente da minha querida Renata, né, do canal 15 Minutos para Ler. Para quem não conhece o canal da Renata, eu recomendo dar uma conferida, porque o conteúdo que ela traz é realmente muito bom, né? É um conteúdo diferenciado, com livros não tão conhecidos, mas sempre de alta qualidade. Então, se você gosta do meu conteúdo, eu tenho certeza de que também gostará do conteúdo do 15 Minutos para Ler. O link para conhecer e se inscrever está na caixa de descrição. E se você estiver assistindo, Renata, né, mais uma vez, obrigado por esse lindo presente. E desse box eu já li e trouxe vídeo para o Homem Invisível, mas o Wells já apareceu aqui no canal também com A Ilha do Dr. Moreau e alguns contos dentro dos vídeos do Victober. Todos os links, né, estão na caixa de descrição do vídeo. O Wells é considerado um dos pais da ficção científica. E A Máquina do Tempo foi o seu primeiro livro, lançado em 1895, mas ele foi o desenvolvimento de um conto anterior, Os Argonautas Crônicos. Em português, até onde eu pesquisei, esse conto está disponível apenas como extra na edição comentada da Zahar. Mas eu deixo o link para ele em inglês na caixa de descrição, né, porque está em domínio público. E esse livro aqui também foi pioneiro, porque pela primeira vez na literatura, uma viagem no tempo foi feita através de uma máquina. Esse tema, né, da viagem no tempo já havia aparecido em outras obras, mas era sempre algo meio aleatório, né? Motivado por alucinações, sonhos, experiências místicas, mas nunca como um experimento científico. Embora aqui, né, meio capenga, porque não há nenhum método ou cuidado na sua execução. Então, né, utilizando uma máquina, um modo científico, mas a execução deixa um pouquinho a desejar. O livro começa com uma reunião de amigos, né, entre eles o narrador, em que um deles levanta a hipótese de uma viagem no tempo através de uma máquina, né, sendo imediatamente desacreditado pelos demais, claro. Mas o protagonista, que é chamado apenas de viajante do tempo,
mostra a eles um protótipo em miniatura da tal máquina e a faz desaparecer, né, ali à vista de todos. Mas afirma que o objeto continua ali, só que está em algum ponto, ou no passado ou no futuro. O grupo se divide, alguns acreditam, outros não, mas o viajante mostra a eles então a sua máquina em tamanho natural e marca uma nova reunião para a semana seguinte, quando, se retornar, né, trará o resultado da sua viagem. Então, no dia marcado, quando o grupo está novamente reunido à mesa, o viajante surge de súbito, todo estropiado, sujo, machucado, né, com as roupas rasgadas, faminto. E o restante do livro é basicamente esse relato que o viajante fará da sua viagem ao futuro distante. E põe distante nisso, né? Porque ele não viaja apenas 100 ou 200 anos, mas acabou parando há mais de 800 mil anos no futuro. E nesse futuro longínquo, ele encontra inicialmente quase um paraíso, né? Um imenso jardim, com pouquíssimos resquícios de construções, e ele acaba encontrando uma sociedade de humanos do futuro, mas são humanos bem estranhos. Todos eles são jovens, bonitos, baixinhos, né, cerca de 1,20 m, e burros. Né? Eles quase não falam, estão sempre sorrindo, mas são criaturas meio apáticas. Né? Aparentemente eles não têm sentimentos. Como ele percebe, né, quando uma moça está se afogando e ninguém faz absolutamente nada para salvá-la. O viajante salva essa moça e é através dela que ele aos poucos irá interagindo, aprendendo a língua e os costumes daquela civilização, que são os Eloi. Aparentemente, eles vivem numa situação perfeita, né, nesse ambiente bucólico, tranquilo, né, vestem roupas leves, sem distinção entre os sexos, são vegetarianos, né, ou melhor, frugívoros, né, porque ali existem em abundância frutas enormes, não existem animais, provavelmente por terem sido extintos ou por conta do clima, que é bem mais quente do que o atual. E a gente já vê aí o Wells tocando nessa questão ambiental, né? Tão atual, mas que no século XIX já começava a despontar como uma preocupação social. O viajante especula, então, o que poderia ter acontecido com a humanidade para chegar a esse estágio. E ele deduz que as condições de progresso foram melhorando a tal ponto que as pessoas deixaram de ter necessidade de trabalhar. E essa ociosidade levou a adaptações biológicas. E é interessante lembrar aqui que a teoria da evolução do Darwin era ainda bem recente, né? E a gente sempre tende a entender evolução como um passo para o futuro, mas não necessariamente. Se não houver estímulos para tal, né, os organismos podem evoluir, né, desde que suas características permitam uma melhor adaptação ao meio. Mas o livro não explica o que teria acontecido, né, por que essas criaturas conseguem viver de modo tão harmonioso e ao mesmo tempo tão imbecilizado. O que teria, né, acontecido com os grandes feitos da humanidade, as grandes construções, todo o conhecimento acumulado durante tantos séculos? Existem construções ali no local, ao mesmo tempo enormes, mas também decadentes, né, meio em ruínas, com plantas crescendo nas rachaduras nas paredes, né, cortinas rasgadas. E se os Eloi não trabalham, de onde vêm suas roupas ou outros objetos que eles utilizam? Eles parecem passar o dia inteiro na ociosidade, mas quando o sol se põe, entram rapidamente para as construções e dormem lá, coletivamente, né, até amanhecer, com as portas trancadas, e eles têm um verdadeiro pavor do escuro. Ao amanhecer, o viajante percebe, né, perplexo, que a sua máquina do tempo havia desaparecido. E ele estacionara a máquina e chegara perto de uma grande construção, parecida com uma esfinge, em cima de um enorme pedestal com portas metálicas. E ele deduz, então, que a máquina está ali dentro. Mas quem levou a máquina para lá e para quê? Juntando as peças do quebra-cabeça, ele chega à conclusão de que os Eloi não são os únicos humanos, né, ali.
a humanidade teria seguido dois caminhos evolutivos, os Eloi e os Morlock, que é um outro grupo de humanos que se desenvolveu nos subterrâneos e já não suportam a luz do sol. E esses seres vivem em verdadeiras cidades subterrâneas, cujo único meio de contato com o mundo superior é uma espécie de poço, por onde eles saem, mas apenas à noite. Os Morlock são, ao contrário dos Eloi, são altos, peludos, têm olhos enormes e são bastante inteligentes e agem em conjunto. Eles também têm máquinas, né? O viajante ouve barulho dessas máquinas e descobre que são eles que produzem os itens de sobrevivência dos Eloi. Mas, ao mesmo tempo, parece que não há nenhuma forma de interação entre esses dois grupos. Mas o viajante, aos poucos, irá descobrir que essa interação existe, sim, mas de uma forma bem inesperada e nada amistosa. Na realidade, é uma espécie de interdependência, né? Porque, gostem ou não, uma espécie depende da outra para sobreviver. E aqui nós entramos num ponto-chave do livro. Na época do Wells, né, fervilhavam ideias novas, como o marxismo, o anarquismo e outras correntes políticas. E o Wells era abertamente socialista, né, ao menos nessa altura da sua vida. Então, era comum em todas as grandes cidades, né, pipocavam manifestações, protestos trabalhistas exigindo melhores condições de trabalho, remuneração adequada, né, direitos trabalhistas. Então essa foi uma época também de grande avanço tecnológico. E um dos marcos desse período foi a inauguração do metrô de Londres, o primeiro do mundo, em 1863, que trouxe toda uma discussão sobre as possibilidades de utilização dos subterrâneos para a vida humana. Então, se até os trens já estavam circulando no subsolo, por que em breve não haveria toda uma cidade subterrânea, com moradias, lojas, né, atividades de lazer? Então, unindo esses três pontos com a teoria da evolução, o Wells conseguiu visualizar esse futuro em que as classes sociais de então, né, da época dele, acabaram dando origem a espécies diferentes, mas interdependentes. Então aquela classe alta inglesa, né, ociosa, que não trabalhava, vivia da renda, da exploração dos empregados, acabou degenerando numa espécie apática e estúpida, enquanto os trabalhadores, né, que eram mais batalhadores, unidos, inteligentes e sujeitos a grandes desafios ambientais e sociais, acabaram evoluindo para essa outra espécie, né, vivendo nas sombras, ainda sustentando as classes superiores, mas não sem a cobrança de um ônus bastante pesado. E o Wells é um autor conhecido por sua visão um tanto pessimista do futuro. E nesse livro ele não fica atrás, né? Antes de retornar ao presente, o viajante avança ainda mais no futuro e presencia um planeta cada vez mais desolado, vazio de vida, né, até retornar, mas não sem passar por outras aventuras e perigos. E um ponto bem interessante do livro é a descrição da máquina, que ela é feita de aço, bronze, mármore, cristais, né? Uma amostra dos materiais que estavam começando a ser utilizados nesse período e que eram, na época, a última palavra em desenvolvimento tecnológico. A própria descrição da viagem no tempo, né, como o viajante sente e descreve a passagem do tempo, é muito bonita, mas não deixa de dar uma certa sensação de angústia, à medida que ele vai viajando para o futuro e os dias, né, as noites, as estações do ano vão se sucedendo cada vez mais rápido. É um trecho assim, do livro bastante vertiginoso. E em termos estritamente literários, eu não considero o Wells um autor assim, de grandes recursos estilísticos, né? A sua escrita é direta, é seca, sem firulas. Por isso as suas obras são fininhas, mas nesse pequeno número de páginas ele conseguia entregar muita coisa, além de contar uma boa história.
né? E é muito curioso e divertido ver como o autor via os avanços da sua época, a forma como ele imaginava que eles influenciariam o destino da humanidade. Não é uma obra perfeita, né? Tem vários buracos. O Wells deixa mais perguntas do que respostas, mas são perguntas que ficam em nossa mente muito tempo depois de terminada a leitura. Sem dúvida é um grande clássico, né, que influenciou muitas obras posteriores. Acho que a mais evidente é a trilogia de filmes De Volta para o Futuro. Mas na literatura, uma das influências mais evidentes é no O Presidente Negro, do Monteiro Lobato, um livro do qual já falei aqui no canal, que também trata de uma viagem ao futuro, embora apenas observada através de um aparelho, e não a viagem em si. Uma outra obra que me veio à mente enquanto eu lia foi O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle, também já resenhado aqui, né? Esse com óbvias semelhanças, né? Inclusive no conflito entre duas espécies diferentes, mas com uma origem comum. E entre as adaptações não literárias do livro, né, merecem destaque as duas versões para o cinema. Ambas aproveitam do livro apenas a ideia da máquina e das duas civilizações, mas seguem caminhos bem diferentes. A primeira é de 1961, que traz um diferencial bem bacana, né? Durante a viagem, o viajante faz algumas paradas no tempo, entre o final do século XIX, a sua época, e 1961, né, quando o filme foi feito. E ele mostra as mudanças que aconteceram no mundo nesse período, refletidas nas roupas de um manequim na vitrine de uma loja, né? E essa adaptação também dá uma explicação para o surgimento dessas duas espécies, que aparentemente foi iniciado, né, após uma grande catástrofe nuclear, lembrando que o filme foi feito em plena Guerra Fria, quando o medo de uma destruição nuclear do planeta era bem real. A outra versão é de 2002, estrelada pelo Guy Pearce, também é bem diferente do livro. Nessa versão, o viajante é motivado pela possibilidade de viajar no tempo e salvar a vida de sua noiva. Aqui nós também temos algumas paradas temporais. Uma delas é bem divertida, né, porque em 2030, né, ele tenta pesquisar sobre a máquina do tempo em um museu, e um guia virtual, né, diz que isso nunca existiu, que máquinas do tempo foi apenas a imaginação de um lunático chamado H.G. Wells. Então é bem interessante essa brincadeira. E nos dois filmes, tanto os Eloi quanto os Morlocks são bem diferentes. São muito mais parecidos conosco do que no livro. Os finais dos filmes também são bem mais otimistas do que no livro. Então, ambos são bons filmes, valem muito a pena, mas não dispensam a leitura desse grande clássico, né? Na caixa de descrição eu deixo os links para os dois filmes, ambos dublados. E agora vamos ao sorteio do próximo livro. Vou pegar meu potinho. Atualmente só temos aqui agora 2 papeizinhos, tá? Então em breve começará a segunda temporada desse projeto. E o livro será o Nós, do Zamyatin. Se eu não me engano, foi um presente de um inscrito aqui do canal, o André, né? Em breve, então, sai a leitura desse livro aqui e eu trago o vídeo para vocês. Então eu fico por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido estimular vocês a lerem A Máquina do Tempo. Então deixe aqui embaixo seu comentário, né, sobre o vídeo, o livro. Me conta se você já leu alguma outra obra do Wells, qual é a sua favorita. Então vamos conversar um pouquinho mais. Agradeço muito a companhia de vocês e a gente se vê em breve.